boa tarde, mais um Pausa começando, sejam todos muito bem-vindos. Quem conhece esse barulhinho aqui, ó? Conhece, né? Pois é, ele está presente no nosso dia a dia, no dia a dia de todo mundo. São os e-mails do chefe, as mensagens dos colegas de trabalho, dos amigos, dos grupos da família, né? As polêmicas também que rolam. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí, você consegue dar conta da tecnologia e da vida real ao mesmo tempo? É uma análise que a gente tem que fazer. A gente tem esse limite? Essa é a nossa discussão de hoje. E aí, para a gente poder bater esse papo, eu vou convidar agora aqui para o Pausa a psicóloga Verônica Barbosa. Pode entrar, doutora Verônica. E também o publicitário e especialista em redes sociais, Alan Agra. Tudo bem? Ai, tudo bem. Prazer. Muito bom recebê-la. Tudo bem, Alan? Prazer também. Sejam bem-vindos ao Pausa. Esse é o nosso segundo programa e é um prazer receber vocês por aqui. Vamos começar aí, então, com a nossa discussão. Vamos lá, vou começar com você, Alan. Que a internet é uma das invenções mais brilhantes. A gente não duvida, a gente não questiona isso, né? Mas, na sua opinião, qual foi o momento que a gente perdeu um pouco o controle, que essa questão de WhatsApp, de rede social, começou a interferir realmente nas nossas atividades do dia a dia, começou a ficar difícil? Eu acho que a internet, primeiro que a gente tem que lembrar que a internet ela veio para somar, né? Ela veio para mudar aí a tecnologia, mudar toda a forma de comunicação. Só que isso começou a ficar fora de controle, acho que principalmente quando chegou o WhatsApp. Acho que o WhatsApp, o aplicativo mesmo de mensagem... Foi o divisor de água. Divisor, porque ele é muito instantâneo, ele é muito rápido. E assim, quando a gente traz, acho que basicamente não só ele, mas quando a gente trouxe também ele, ou as ferramentas da internet para o trabalho, aí começou também a complicar. Porque, por exemplo, hoje em dia, alguém manda uma mensagem para o trabalho, o grupo do trabalho, você tem que responder, você tem que apressar, tem que ter aquela correria muito grande. Não parece que você não está ligado, que você não está conectado? É, né? meio que isso, mas acho que o WhatsApp ele foi um dos grandes visores enquanto a agilidade, a rapidez de ter a internet ali na pressão, sabe, de ter aquilo. Interessante que ele está olhando o lado positivo, né, doutora Verônica? A agilidade da informação, que a gente está sempre muito conectado, né? Mas se com e-mail, né, já era difícil a gente conseguir diferenciar o horário de trabalho, por exemplo, do nosso horário de lazer, do nosso horário com a família, realmente, com a chegada do WhatsApp isso ficou mais difícil ainda, né? Como é que esses excessos, eles podem atrapalhar a nossa vida? Existem, inclusive, transtornos que podem ser desencadeados aí por conta dessa questão? Com certeza, né? Hoje a gente tem tido assim, é interessante porque é complexo esse tema, né? Quando a gente propõe falar sobre isso, nós precisamos dessa rede, mas não sabemos usar essa rede. Então, alguns transtornos, hoje as universidades têm pesquisado bastante a questão do comportamento que tem acontecido mesmo no âmbito social, das pessoas do trabalho, na vida em família, com os colegas, em reuniões festivas, as pessoas estão sempre com celular, se não tiver com celular, fica complicado. A gente chega até a dizer assim, que hoje algumas festas já fazem o seguinte, põe o celular na frente para poder ter festa, senão não há festa. É verdade, tem que todo mundo colocar o telefone no meio. No meio, senão não tem festa. E assim, muitas pessoas estão sendo acometidas por depressão e transtornos até de personalidade, por questões comportamentais, né? Porque ela começa a desejar a vida do outro, ela começa a ver as pessoas com aquela imagem, né, daquela família perfeita, aquela mulher super, né, antenada, que sai, que está na moda, que recebe todos, só vive viajando. Então a pessoa olha para a própria vida e diz, o que é que eu estou fazendo da minha, que eu não sou feliz dessa forma. Olha aí o lado negativo, né, dessa conexão toda. A gente vai continuar nossa discussão, mas antes eu quero mostrar uma história pra gente aqui, porque a gente sabe que em qualquer profissão é muito difícil separar o horário de trabalho do horário de lazer realmente, por causa de um rapazinho, esse aqui, ó, seu smartphone, isso mesmo. Agora imagina trabalhar com tecnologia, com redes sociais. O vídeo-repórter Bruno Protásio, ele acompanhou o dia a dia de uma turma que vive conectada e vai mostrar agora pra gente. Os reflexos dessa nova vida online, trabalhando também, aliando a parte real, né, o contato com o ser humano do dia a dia, a gente acabou levando já para o trabalho. E é mais ou menos o que acontece aqui na agência Mambo. Eu estou ao lado do Henrique Silva, ele que é diretor da Mambo, vai conversar um pouquinho com a gente sobre os limites dessa realidade hoje, que é levada também para o ambiente de trabalho, o que é inevitável, né, Henrique? Afinal de contas, vocês trabalham com isso. A nossa empresa
presta o serviço de atendimento ao consumidor nas redes sociais. Então, inevitavelmente, mesmo que a gente queira descansar e manter uma certa educação e rotina de parar às 6 da noite e voltar só no dia seguinte, é inevitável que a gente atenda uma determinada demanda de um cliente após esse horário ou até mesmo no final de semana. Então temos que estar conectados o tempo inteiro. E aí fica a pergunta, como é que alia isso? Quando é que o trabalho ele pode virar um vício? Você está conectado 24 horas, você está preocupado, você está ligado com essa questão da rede social, das mídias sociais, e como é que vocês trabalham essa preocupação de não deixar isso acontecer? Tá, eu vou tentar não viajar muito, mas assim, eu imagino que é uma coisa até meio darwinista, né? Assim, a gente faz parte da evolução da gente. O ser humano agora deixou de ser... a gente é meio biônico nesse sentido, né? Então a gente é muito conectado e dependente da tecnologia. Não tem como dissociar a nossa civilização, a nossa maneira de interagir com outras pessoas, outros seres humanos, sem a tecnologia. Se você vê, a penetração de smartphones no nosso país, que é um país de terceiro mundo, um país em desenvolvimento, ela já atinge quase que 100% da população. Não tem discriminação de classe social, de renda, de sexo, nada disso. Ela simplesmente adentrou em todos os lados brasileiros. Tudo tem seus pontos negativos e positivos. Os abusos, lógico, né, assim, causam dependência, causam vício, tem a coisa da recompensa de estar, de repente, uma pessoa que está mais distante, você aproxima, né? Como o que acontece conosco, assim, a gente aproxima as marcas dos consumidores de uma maneira que não acontecia antes. O contato é direto, né? Você não passa mais por intermediários. E da mesma forma nas relações sociais. Esse contato direto facilita muito a vida, facilita muito o consumo, facilita muito o acesso à informação. Aqui o pessoal trabalha levando as redes sociais, a tecnologia muito a sério, afinal de contas tem esse lado positivo, como você ressaltou. Henrique, obrigado pela contribuição com a gente. Valeu. O Henrique, que é diretor da Mambo, trazendo esses detalhes para a gente saber um pouco mais das pessoas que vivem em relação a esse mundo mais conectado hoje em dia. Juliana, é com você. Muito obrigada, Bruno. Obrigada também ao Henrique, que disse que não ia viajar, mas foi lá para o darwinismo, né? Fez toda uma teoria aí, um estudo da teoria da comunicação, mas muito obrigada, gente. Muito legal. Alan, ele falou uma questão interessante que eu quero que você explique pra gente. Ele disse que a gente está conectado além da tecnologia. O que isso quer dizer? Primeiro, Henrique, galera da Mambo, adoro vocês, ó, no coração, de verdade. E Henrique falou muita coisa ali já falou bastante, que acho que tanto eu quanto a doutora concorda com o que ele falou. E a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de pessoas conectadas, a gente fala da rede social online, rede social virtual, e também tem a rede social que é offline. Que isso aqui é uma rede social de pessoas conectadas. No trabalho a gente tem uma rede de conexão de pessoas do trabalho, de pessoas dos amigos. Então assim, o que aconteceu foi levar essa rede para o virtual, rede social virtual, e ampliar. A gente fala com pessoas de outro país, a gente fala com outras pessoas de outro planeta, talvez, quem sabe, não sei. Mas a gente fala assim, a gente amplia toda essa rede de contato. Então essa conexão, essa tecnologia, enfim, é o que a tecnologia proporciona ampliar também as conexões, sejam elas virtuais ou humanas, né? Exatamente. Doutora, agora tem uma questão aí que, tudo bem, nós estamos conectados, a tecnologia só fez ampliar isso, mas quando é que essa conexão ela começa a ser perigosa? É uma coisa assim que a gente, eu ouvindo, né, ele falar, o Alan, é interessante porque a gente percebe que há uma necessidade dessa rede social. Hoje nós já estamos imersos nesse processo, é necessário, mas o que falta é o bom senso do uso, né? Então as pessoas perdem a noção. Aquilo que eu não falo, né, cara a cara, olho no olho, eu escracho, vamos dizer assim, eu falo mal. Vocês ganharam coragem, há uma coragem, uma falta de ética também, que é uma questão muito séria, porque envolve o trabalho, envolve intrigas, envolve situações de fotos que não são, né, interessantes você colocar, muitas vezes, porque aquilo ali está expondo você socialmente, e as pessoas não percebem que se você se expõe, você tem uma consequência.
As pessoas esquecem dessa consequência, depois se arrependem. E aí já não dá mais, já está na rede. É verdade. Passo que não dá para voltar, Não dá para voltar. E aí consertar algo que você já está... antigamente você colocava numa revista de circulação. Hoje você coloca uma foto, você tem 1000 e tantos acessos em poucos segundos. Então, as pessoas elas perderam essa noção. Então, deixa eu ver se eu entendi. É perigoso quando a gente começa a agredir, quando a gente começa a passar esse limite, interferir na vida das pessoas de uma forma negativa, só para a gente... interferir de uma forma negativa. Acredito que quando você começa a perder muito tempo no trabalho, diminui sua produtividade, porque você fica tentado o tempo todo a olhar o celular, né? Então, isso também é um prejuízo. A gente continua essa discussão. Certo. A gente continua. A gente só vai agora para um intervalo comercial e volta daqui a pouquinho. Até já. Pausa está de volta. E a gente formou uma dupla aqui hoje. Eu queria deixar isso bem claro. A senhora, inclusive, pode convidar o Alan, né, para trabalhar com a senhora no consultório. Nas palestras. Pois é, vai dar muito certo. Eu quero convidar vocês e também o pessoal que está em casa aí para a gente contar agora a história de uma jovem que é mais um caso onde a vida real se confunde com a realidade virtual. O envolvimento dela com as postagens em redes sociais é tanto que ela já se prepara aí para ganhar dinheiro com isso. Quem sabe, né, ganhar dinheiro aí com as publicações. Olha só. Alguma vez você já esqueceu na sua casa o celular, aí você achou que estava sem uma perna, um braço, alguma coisa? Hoje em dia todo mundo é viciado em estar no celular por causa das redes sociais, conversar com os amigos, postar foto, falar onde está, mostrar tudo que você faz na sua vida. Eu vou conversar agora com uma pessoa chamada Carla Roberta. Ela é tão viciada em celular, tão viciada em redes sociais, que ela resolveu fazer disso agora uma profissão. Já estou aqui com a Carla. Tudo bom, Carla? Como é que você tá? Tudo bem. A Carla já tá com o celular na mão, ela não solta o celular. A gente tá conversando aqui antes de começar a gravar, ela não solta o celular. Tipo, agora você pode ver. Os amigos dela, descobriram os amigos dela fazem isso, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Onde é que trava? É aqui em cima. Pronto, agora ele é meu até você acabar a entrevista. Fala um pouquinho dessa sua fissura por este aparelho aqui que é o celular. Então, no início do ano eu descobri que eu não vivia mais com o celular. Então, assim, eu não conseguia passar um minuto sem verificar nas redes sociais, sem olhar as mensagens do WhatsApp, sem internet. Não conseguia ficar. Então, eu ia começar a me preparar para a OAB. Eu disse, então, eu tenho que arrumar um jeito de fazer com que isso não me atrapalhe. Então, o que eu fiz? Eu fiz um Instagram para mostrar a minha rotina de preparação para a OAB. E comecei a seguir outros perfis também que falam sobre estudo. Nos stories eu acho que eu chegava a postar 20, 15... Stories é aquele, para quem acho que todo mundo sabe o que é stories hoje, mas é aquele que a pessoa vai gravando e falando, são um pouco, é um minuto, né? Não, são menos. 15 segundos para contar o que você está fazendo ali naquele momento. Chegar a postar 20 por dia, assim, tranquilamente. Oi, gente, vou falar sobre esse livro de prática civil que eu utilizei para minha preparação da segunda fase da OAB. As pessoas sempre me pedem bastante indicação sobre livros de prática. Desde já, gente, eu falo para vocês, apesar de ser um livro de prática, ele é muito útil para a primeira fase da OAB. Estudar é massa, que ela pegou o Instagram e resolveu usar ele como uma ferramenta, já pensou, né? Já que eu gosto, vou usar como ferramenta para instigar outros alunos de repente a seguir. Deu certo essa ideia? Muito certo. Então, assim, muita gente começou a me seguir por tempo e eu tenho uma interação muito boa com as pessoas. As pessoas, eu recebo em média 10 mensagens todos os dias. Pessoas agradecendo, pedindo dicas, dizendo que voltou a estudar por conta do meu Instagram e que passou na OAB também por conta das minhas dicas. Então, assim, é muito gratificante. Mesmo usando a rede social, tu usou a rede social para estudar e conseguiu passar na OAB. Isso é importante. Hoje, a tua rede social ajuda outras pessoas a fazer a mesma coisa. Mas você quer fazer disso profissão? Me explica um pouco disso, como é que é a profissão rede social, para eu entender. Então, eu percebi que eu gostava tanto disso que eu comecei a observar melhor outras empresas, como elas se comportavam nas redes sociais. Gostava da posição de algumas e não gostava da posição de outras. E eu disse, poxa, posso fazer isso também. Já que eu vejo como elas fazem e eu acho que eu sei como fazer, né? Então eu comecei a estudar sobre e estou montando uma empresa de gerenciamento de redes sociais com um amigo meu. E o gerenciamento de rede social é a empresa que pega outras empresas, é uma empresa que pega empresas para cuidar do Instagram, no fanpage, no Facebook, essas coisas, né? Então olha todas as redes sociais da empresa e começa a fazer montagens que geram conteúdo, essas coisas. Exato. É isso que ele trabalha com, ou seja, é tanto vício no celular que agora vai querer trabalhar no celular de inteiro.
vai passar o dia inteiro com o celular na mão. Já passa o dia inteiro, 24 horas por dia. Ju, eu vou devolver o celular para ela aqui e eu quero saber aí o que vocês acham sobre esse vício de rede social. Será que tem mais gente que está fazendo esse vício no celular? Já foi pro celular, tá vendo que você devolve, ela acha que vai pro celular. Será que tem mais gente que usa o celular para trabalho ou 100% disso é vício? Voltando para você no estúdio. Muito obrigada, Peron. Gente, no bloco anterior, a gente falou um pouquinho aí sobre como as redes sociais, né, o mau uso interfere negativamente, né, as pessoas são agressivas, as pessoas são ruins, ou então podem acabar se isolando. O contrário acontece, né? A gente viu essa matéria aí. Estou errada, Alan? Ou realmente acontece? Não, acontece. Interfere positivamente? Obviamente que a gente tem o lado negativo da coisa. Acho que exemplo dos youtubers, por exemplo. Às vezes eles não têm bom senso, como ela falou, às vezes ele não tem uma questão de ética do que vai falar, do que vai abordar ali, mas tem pessoas, influenciadores digitais, seja YouTube, Instagram, enfim, seja o que for, que eles dão bons exemplos. E as pessoas, eu acho que ela pode falar melhor que eu, mas as pessoas elas precisam de referências. Então, assim, quando você encontra um jovem que está perdido, não sabe o que faz, ele encontra um youtuber que fala do assunto que ele quer, ele tem como aquela pessoa como referência. Então, ele vai ajudar a trilhar um caminho, seja como profissional, seja caminho pessoal. Sei lá, aceitação de uma X questão da doença que eu tenho. Vou conhecer alguém que passou por isso e ela vai me falar o que aconteceu com ela e eu vou agora com aquela pessoa acompanhar e me espelhar nela. Nossa, aquela pessoa ali que fala todo dia no youtuber, fala muito bem sobre isso. Então, assim, para aquela pessoa é uma maneira dela se firmar junto, tá com a saúde mental legal. Obviamente, porém, ela tem que estar junto com a pessoa no mundo real, né? Assessorando ela para se tratar. Mas, doutora Verônica, a nossa entrevistada, não sei se vocês prestaram atenção, quando o Fernando Peron devolveu o telefone para ela nem prestou mais atenção nele. Esse vício aí, né, da gente ficar sempre... Inclusive tem um termo aqui, um fenômeno chamado FOMO, que é a sigla para Fear of Missing Out, que em português significa o medo de ficar por fora. E aí a gente fica toda hora aqui no telefone achando que está perdendo alguma coisa, que não está acompanhando aí a vida de alguém, enfim. Isso pode ser considerado um vício? Isso é o indício de um vício? É sim, é uma dependência, né? É uma dependência como uma dependência química. Então você começa a perceber que você não consegue interagir por muito tempo conversando como estamos agora, né? Sem olhar o celular. Então é uma pessoa que ela estava o tempo todo tensa. Ela tem uma influência positiva, como o Alan colocou muito bem. É interessante porque antigamente a gente tinha os grandes referentes e ainda são os pais, mas hoje os adolescentes estão procurando pessoas, né, que se identifiquem com elas, né? Então, passando por alguma dificuldade ou por uma situação social, então é como se precisasse de apoio. Então, é mais fácil, eu tenho várias pessoas que estão passando por isso e anonimamente eu converso com elas. Então, essa questão do anônimo é que tem realmente atraído mais as pessoas às redes, né? Porque ali elas não têm tanto julgamento social, porque ela expõe, ela está se colocando, ela está conversando, mas aquela pessoa não sabe realmente de onde ela mora, se ela não expressar onde ela está, né? Então isso acaba realmente acontecendo. Então a dependência, ela se dá por quê? Porque você não consegue se desligar, você não dorme na verdade, com o telefone ligado. Então isso já é um sinal de dependência, né? Mesmo aquelas pessoas que precisam estar com o telefone ligado, mas imagine você no outro dia render com um telefone tocando, aparecendo a imagem, a luz, né, de certa forma chamando a atenção. E os próprios aparelhos, eles estão ajudando a gente com esse vício, porque o meu telefone mesmo, se eu desligar, o despertador não toca, apenas se o celular estiver ligado. Então, assim, isso é um absurdo, porque eu não posso desligar o telefone na hora de dormir, porque eu preciso do meu despertador, mas aí o telefone tem que estar ligado, e aí, enfim, às vezes vem aquelas mensagens na madrugada, né, então a própria tecnologia não deixa a gente se desvincular realmente. Agora, Alan, tem uma questão que eu li que há algumas controvérsias aí em relação ao uso abusivo da internet. Tem alguns profissionais que eles não classificam isso como um comportamento de vício, é apenas uma pessoa conectada, ligada à tecnologia. Então, são aquelas pessoas que basicamente a gente chama de heavy user, né? Pessoas, assim, viciadas em usar. Assim, elas podem não saber tecnicamente o uso, ou saber a forma correta, mas elas usam muito, que elas consideram que é normal, então acho que nada, uso mesmo e não vejo problema com isso, não tenho nenhum problema. E elas não conseguem identificar nenhuma doença, talvez mental, elas acham que não tem nenhum transtorno, acham que não tem nenhum problema na saúde mental e conseguem desenvolver muito bem. E assim, a gente tem que lembrar que
dá pra usar tudo muito, sei lá, passa 3 horas, passa 10 horas, dá pra usar. Mas a gente tem que ter foco nas horas que a gente usa, tem que ter bom senso em como a gente usa aquilo e tem que ter controle, né? Da forma que a gente vai usar, enfim, mas no geral... Dá pra ficar bastante tempo. Dá pra ter um equilíbrio, né? Dá pra ter. Pois é, impressionante como rende esse assunto, né? E a gente vai continuar falando sobre ele. A gente vai agora só para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Gente, até já. A gente tá de volta, eu tô aqui com os meus palestrantes que trabalham em dupla. Pessoal, eu acho importante a gente discutir agora também uns aplicativos da atualidade, né? Tem o Baleia Azul, super polêmico, agora também tem um novo chamado Sarahá, que é um aplicativo onde você vai lá para colocar o que você acha, falar sua opinião sobre as pessoas. Isso às vezes, né, é bom, às vezes é ruim, as pessoas estão se mostrando muito agressivas. E a doutora Verônica estava chamando a atenção para uma questão muito importante, que é o aumento do suicídio. Isso ocorreu realmente, doutora? Tem números que comprovam isso? Comprova, sim. Hoje, assim, estudo no Brasil. Nos Estados Unidos, isso já tem sido um problema grave, inclusive focado na questão da saúde mental mesmo, na Associação de Psiquiatria, inclusive. E aqui no Brasil também esse estudo, né? Você vê o Hospital das Clínicas hoje já trabalha com grupos em risco social. Então, o risco social hoje não é mais aquela pessoa que está em rua. O risco social hoje são pessoas que estão sendo bombardeadas ou estão imersas nesse universo e não sabem usar. E muitas vezes o que se fala de bullying, o que você acabou de falar do Sarahá, de falar mal do outro, né, de se colocar, de inclusive coisas que você coloca para o outro para realmente desestabilizar o emocional das pessoas. E nem sempre é aquilo, né, mas acontece. Então o risco de suicídio aumentou em adolescentes, inclusive em pessoas, né, entre a faixa etária de entre 14 a 25 anos. Então, são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, são pessoas que estão saindo do colégio, pessoas que ainda estão precisando de uma orientação, vamos dizer assim. E aí entra o trabalho dos pais, né? Entra o trabalho dos pais. O gancho aqui do que você está falando, que existe um termo na internet, enfim, nos estudos, enquanto chama cyberbullying. Isso. Muita gente acredita que não existe o bullying. E assim, imagina o cyberbullying, né? Então assim, existe sim cyberbullying, existe sim trolls na internet, existem pessoas que estão na internet só para, enfim, de alguma forma maltratar a vida do outro. E assim, dessa questão do suicídio, é interessante lembrar que o Facebook lançou recentemente uma ferramenta de combate ao suicídio. Basicamente assim, se você percebe que seu amigo, ele dá sinais que está, enfim, naquela situação do suicídio, você dá um toque ali porque ele vai ser avisado. Aos familiares, enfim, vai acontecer alguma coisa naquela ferramenta que ele vai conduzir para isso. Então, assim, as próprias ferramentas online, elas estão de olho nesse tipo de ação, nesse tipo de cyberbullying, nesse tipo de troll, de pessoas essas brincadeiras chatas, para que isso seja contornado. Mas é uma crescente preocupante, real, e acho que cabe, basicamente, cyberbullying é voltado mais para as crianças, enfim, jovens, os pais ficarem mais juntos dessas crianças, orientar melhor como elas devem usar as redes sociais. Mas, assim, até quando o adulto consegue. Acontece, né? Pra gente encerrar, uma orientação para os pais, para os adolescentes, para as pessoas, enfim, ficarem ligados nessa situação. Só pra gente são encerrar. Questões assim, quando você percebe que o adolescente, no caso, já passou mais de 2, 3 horas e eles não conseguem se desconectar para estudar, para fazer outras atividades diárias, para poder se relacionar realmente, não só virtualmente. Então, a gente tem percebido assim, um sentimento de solidão do adolescente e do jovem também, né, quando a gente chama do adulto jovem, que estão passando por isso, com muitas dificuldades de se relacionar, e aí isso é um risco. E é uma coisa que eu queria muito falar, que eu sei que o Alan vai falar aí um pouquinho, mas assim, a questão não tem mais tempo. Dos talhos, né, que a gente vê da automutilação. Então, eles acabam se identificando com pessoas que estão passando por dor emocional, e aí eles estão fazendo a dor física, que aí eu acho talvez seria outro tema pra gente. Outro tema. Então fica aqui a sugestão. A gente volta ainda com esse tema, gente, algum dia. Eu agradeço muito a participação de vocês. Alan, doutora Verônica, muito obrigada. Foi uma discussão muito rica, muito ampla. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar os pais que estão em casa, os adolescentes, os jovens que possam ter percebido aqui algum comportamento que a gente citou, né? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho que os dois realizam aí, viu? Obrigado. Até a próxima. A nossa pausa de hoje terminou. Não esquece de mandar as suas sugestões de temas pra gente lá nas redes sociais da TV Pajuçara. E amanhã, 4h50 da tarde, a gente se encontra novamente. Até lá!